Então, nesse vídeo aqui, eu quero apresentar uma sugestão que eu acredito que possa facilitar muito a execução desse trabalho aqui, ou no formato de resumo, ou no formato de artigo, tanto faz. Pensando em fazer esse trabalho, não com uma pesquisa tão aprofundada, mas uma pesquisa que a gente chama de revisão da literatura. Ou seja, a gente vai procurar na literatura informações a respeito de como é que está o tema que eu escolhi, tá bom? Eu vou entrar em detalhe aqui. Olha só, eu coloquei aqui nesse material, nesse texto, uma estrutura básica da introdução. Então, por exemplo, aqui, uma introdução, ela começa com uma contextualização do tema. Então, eu vou falar a respeito dos conceitos que eu estou tratando, quando surgiu, como é que foi a evolução desse conceito. Por exemplo, vamos pegar o conceito de gestão financeira. Então, quando surgiu essa ideia de gestão financeira, como é que isso foi evoluindo, quais são os métodos, as características, eu vou, né, contextualizar. E vou caminhar nessa contextualização para chegar num problema de pesquisa, ou seja, numa dúvida a respeito desse assunto. Porque o que é necessário, em função do que você colocou, saber mais? Qual é onde é que parou, na verdade, essa pesquisa, esse conhecimento? O que está faltando nesse conhecimento sobre esse tema que você escolheu? Esse que é o problema de pesquisa. Feito isso, a gente vai apresentar também os objetivos, que nada mais é do que responder a pergunta de pesquisa, né, esse problema. Depois eu tenho que apresentar também uma síntese da metodologia, ou seja, quais os procedimentos que eu vou utilizar nessa minha pesquisa. E eu posso finalizar, olha só, não é obrigatório, mas eu posso finalizar a minha introdução apresentando assim a estrutura do trabalho, a estrutura do artigo, ou a estrutura da monografia. No resumo não, né? No resumo não vai aparecer isso, porque o resumo não tem introdução, né? Resumo é uma parte só, ok? Então, basicamente é isso, essa é a estrutura da introdução. Vamos entender um pouquinho melhor qual é a minha sugestão aqui, ó. Então, a minha sugestão é trabalhar nesse formato de pesquisa, né? Segue abaixo a sugestão de formato para problema de pesquisa, para objetivo, para metodologia e apresentação da estrutura, né, do trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver, ó, problema de pesquisa. Como eu falei, a ideia é fazer uma revisão da literatura. Então, qual que é o problema de pesquisa aqui? É saber como é que o tema que eu escolhi está sendo trabalhado foi trabalhado nesses últimos anos, nesses últimos períodos aqui. Então, a pergunta é, como o tema, sei lá, gestão financeira, como eu coloquei, é, ou pode ser qualidade no atendimento, pode ser retenção de talentos, pode ser o tema que você escolher, né? Como o tema, né, tal, que eu escolhi, está sendo ou vem sendo estudado na literatura científica. Então, essa é a minha pergunta de pesquisa. Em função disso, eu tenho, então, o meu objetivo. O meu objetivo qual é? É analisar os trabalhos científicos publicados no período que eu quiser, o que eu achar importante, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 15 anos, né? Sobre o tema gestão financeira, ou o tema que eu escolhi, quanto eu coloquei, ó, alguns, eu vou analisar frente a esses tópicos aqui, ó, frente aos seus objetivos, frente à metodologia utilizada e frente às conclusões que o trabalho encontrou. Então, ó, analisar os trabalhos publicados sobre o tema, quanto aos objetivos do trabalho, ou seja, qual objetivo que ele queria ter na pesquisa dele, qual foi a metodologia que ele utilizou e quais as conclusões a que ele chegou. O que que isso vai me ajudar? Se eu fizer esse levantamento, eu consigo ter uma ideia de quais as linhas, de quais as direções que esse tema vem sendo estudado. E a partir daí, eu consigo definir possíveis trabalhos futuros, quais linhas eu posso explorar de uma maneira mais interessante, já que não foi explorada de modo aprofundado, ou então quais nem foi explorado ainda. Então, esse trabalho visa, na verdade, criar condições para você desenvolver ou propor um trabalho futuro que seria a sua monografia.
Então, aqui é uma revisão da literatura bem, bem direcionada para conhecer o assunto, chama isso de pesquisa exploratória, a gente vai ver aqui, né? Para conhecer um pouco o assunto, a partir daí eu poder definir ou aprofundar ou definir melhor um problema de pesquisa, né? Ou seja, quais lacunas, quais conhecimentos sobre o tema que devem ser ou deveriam ser trabalhados e que ainda não foi, que vai ser, então, a minha pesquisa para eu desenvolver a minha monografia, ok? Então, essa é a ideia. Então, baseado nisso, tem a minha metodologia. Então, qual que é a metodologia? Metodologia trata-se de uma pesquisa bibliográfica, né? Ou seja, a revisão da literatura, uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, ou seja, para eu ter um conhecimento um pouco mais aprofundar o meu conhecimento a respeito desse assunto até para que eu possa gerar perguntas, né, para trabalhos futuros. E aí eu coloco o autor, né, de metodologia que trata, né, que explica o que é essa pesquisa bibliográfica e o que é caráter exploratório. Eu coloquei aqui o Gil, né? Estou citando o Gil aqui, né? Então, Gil, 2002, então ele fala assim, a pesquisa bibliográfica, caráter exploratório, então refere-se ao tipo de pesquisa que tem como objetivo levantar informações, blá, blá, blá. Eu vou escrever aqui o que que o Gil, como é que o Gil caracteriza essa pesquisa, né, bibliográfica de caráter exploratório. Depois, além do caráter exploratório, eu estou falando também que tem um enfoque qualitativo, ou seja, eu vou estar dando mais atenção para as abordagens, para as palavras utilizadas, né, pelos conceitos utilizados, pelos valores utilizados, não por quantificação, não por dados numéricos. Se eu usar dados numéricos, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, tá bom? No nosso caso aqui é uma pesquisa bibliográfica que tem um enfoque qualitativo, que eu vou estar baseando nos conceitos, né, que foram estudados. E aí, para tanto, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar, né, artigos. Então, ó, para tanto, foram levantados artigos na base de dados Google Acadêmico. Eu já falei disso num vídeo anterior, né? Google Acadêmico. É, usando como palavra-chave, se eu coloquei palavra-chave aqui, gestão financeira, eu vou colocar lá gestão financeira. No vídeo anterior, que eu falei como é que eu posso buscar esse material no Google Acadêmico e nos outros portais também, eu dei como exemplo lá a gestão da qualidade. Então, se eu quiser aqui, então, gestão da qualidade é o meu tema. Então, a ideia é essa. Vou colocar como palavra-chave gestão da qualidade. Eu expliquei lá em relação às aspas, então dei uma assistida no outro vídeo. E aí, para selecionar os artigos encontrados, a gente viu lá que a gente pode encontrar um punhado, né? A gente encontrou 31 mil materiais, 31 mil artigos, né? Eu vou ter que selecionar isso. Então, eu coloquei aqui alguns critérios que eu posso adotar para selecionar esses artigos. Então, aqui, ó, para a seleção dos artigos encontrados, foram utilizados os seguintes critérios. O primeiro aqui, ó, período de publicação. Se a gente buscar aqui, a gente vai achar material de 20, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, talvez não interesse. Se eu quero saber o que está sendo tratado ultimamente, eu vou, né, restringir esse tempo a 10 anos, por exemplo, ou a 5 anos, dependendo da quantidade de material que eu tenho lá. Com essa quantidade lá de 3 mil, eu posso diminuir esse tempo. Ah, vou procurar só nos últimos 5 anos, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui, então, critério de publicação. Então, ó, serão considerados os materiais publicados a partir de 2015, por exemplo, sei lá, foi o que eu usei como exemplo. Tá bom? Então, outro critério que eu posso adotar é aqui número de citações. Aí, no Google Acadêmico, eu consigo identificar essa quantidade de citações. Eu apresentei isso também no vídeo anterior, tá bom? Então, só dá uma olhadinha lá. Então, eu posso escolher, aqui, ó, foram selecionados os 20 artigos mais citados. Eu posso escolher 15, por exemplo, para esse trabalho
para esse artigo, para apresentar no simpósio aqui, eu posso me restringir a 15, a 10, né? Ok? Que vai me dar uma visão também das frentes de pesquisa dentro do tema que eu escolhi. Esse é meu objetivo maior, né? Depois a gente vai falar disso, né? O objetivo da pesquisa é analisar, né, o que está sendo publicado, mas a fundo eu vou querer saber, a partir daí, né, definir para onde eu vou para pesquisas futuras, ou seja, na minha monografia no segundo semestre, tá bom? Por isso que eu achei interessante essa estrutura aqui. Posso também colocar outros critérios aqui, ó. Vou descartar os artigos que estiverem em língua estrangeira, né? Ok? Posso fazer isso também. Se eu tivesse fazendo a minha monografia e eu tivesse um tema, né, mais delimitado, tá? Então, por exemplo, né, que eu usei no outro vídeo, gestão da qualidade e motivação, eu poderia restringir os materiais que tratassem, que abordassem especificamente essa relação, ok? Com certeza, vários dos materiais eu ia acabar descartando, e eu podia falar da gestão da qualidade e não falar nada de motivação, ou podia falar de motivação e não ter relação nenhuma com gestão da qualidade. Então, eu vou restringir, né? Vou selecionar, vou filtrar os trabalhos que tratam especificamente relacionado diretamente com o meu trabalho, com o meu tema delimitado. Se a delimitação é com relação a verificar o impacto da gestão da qualidade na motivação, ou ao contrário, né? O impacto da motivação na gestão da qualidade, então eu vou pegar trabalhos que tratam especificamente dessa relação. Então, nisso eu já vou descartar algum também. Mas no nosso caso aqui, como é uma revisão da literatura, um levantamento, para eu ter uma ideia para onde vai, e não vou fazer essa restrição, tá certo? Vou buscar mesmo de modo geral, até para saber para quais as frentes mais trabalhadas do tema que eu escolhi, tá bom? E aí, como eu falei ali na frente, um pouco mais, né, a respeito da parte final da introdução, eu posso apresentar a estrutura do trabalho. Então, eu coloquei aqui um exemplo, uma sugestão. Então, aqui, ó, esse artigo divide-se em 3 seções, incluindo esta introdução, que é onde eu estou. Então, na seção 2, que eu chamei de desenvolvimento, são apresentados os conceitos principais sobre o tema, além da sua evolução ao longo do tempo, né? Posso colocar também quais as características que foram levantadas nesse tema, e como a proposta aqui da FAIT é separar esses 3 tópicos, na introdução, desenvolvimento e consideração final. Então, nesse tópico também de desenvolvimento, eu vou apresentar os resultados da minha pesquisa, que eu poderia separar também num outro tópico do meu artigo. Além desse desenvolvimento ou referencial teórico, eu posso apresentar também resultados e discussão. Daí sim eu apresento esses artigos que eu levantei, esses 20 ou 15, né, desses que eu coloquei, eu vou apresentar aqui nesse tópico, né? Então aqui, ó, nessa sessão também serão, ou foram, na verdade, aqui, já, como eu estou apresentando depois que eu fiz a pesquisa, então foram analisados os artigos levantados segundo os seus objetivos, a metodologia utilizada e as conclusões a que seus autores chegaram. Então, eu vou analisar frente a esses 3 aspectos, né? Então, vou relacionar quais os objetivos do trabalho do autor tal, e do segundo autor também, quais os objetivos, posso ver se tem relação um com o outro, se é similar ou é diferente, né? Então, eu vou fazer uma análise exatamente disso. Quais os temas ou frentes de pesquisa que foram mais utilizadas? Quais frentes foram menos utilizadas? Ou quais frentes que eu posso propor ou imaginar que nem foram tratadas? Tá bom? Isso vai me dar base para que eu possa definir melhor o meu problema de pesquisa, né, e os meus objetivos para a minha pesquisa final, que é da minha monografia. Ok? Então, basicamente isso. Ó. Então, apresentou lá os objetivos, metodologia e conclusões, e seus autores chegaram. Buscando identificar linhas de pesquisa ou direcionamentos, né, que poderão ser desenvolvidas em pesquisas futuras. E na última sessão, são apresentadas as considerações finais
contemplando a verificação do alcance do objetivo proposto. Nesse caso, o meu objetivo era analisar os trabalhos para tentar identificar a afinidade, né, que tem entre os objetivos, as metodologias e as conclusões desses trabalhos, né? Essa é a ideia. E posso também propor aqui as limitações, por que que eu só escolhi esses 15, quais as dificuldades que eu tive para desenvolver meu trabalho, né? E sugestões para novas pesquisas sobre o tema tratado. Esse é meu enfoque importante, né? Frente ao que eu analisei, qual a sugestão que eu posso propor aqui, né, a respeito de temas futuros, ou seja, temas que eu pretendo desenvolver para fazer na minha monografia no segundo semestre, no final desse curso, tá bom? Essa é a ideia. Se achar interessante, né, pode seguir essa ideia, mas pode seguir também a linha que vocês quiserem, a linha que vocês conversarem, tratarem com os seus orientadores, tá bom? Mas espero que aqui possa ter ajudado a estruturar melhor, né, o seu trabalho. Se quiser seguir essa proposta também, vá em frente, tá bom? Fico à disposição também para dúvidas, para qualquer orientação que julgar necessária. Beleza? Então, fico por aqui, vou fechando e até a próxima, então. Beleza? Até mais. Tchau.